Olá, meus amigos, aqui é Clerão da Lutas Notícias, que você não vai ver no site do Alfredo, nem no site dos Irmãos Maio. E o George R. R. Martin, né, ataca os fãs, desconta nos fãs, num post no seu blog, né, de forma não sarcástica, de forma sarcástica, na verdade, né, e que ele de não terminar Winds of Winter, né, Os Ventos do Inverno, que é o último livro, penúltimo, na verdade, né, livro da saga, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, ou Fogo e Gelo. E ele diz lá que ele é aberto com vários projetos, que ele não está tempo para escrever. Resumindo, ele ficou irritado, o pessoal não reclamando. Tipo, cara, ele tá dando uma diva, porque eu acho que ele não vai terminar mesmo, mas o que acontece é qual é a principal morte de uma história, de uma IP, de uma propriedade intelectual. Não é falar mal dela, tipo, ela ser tão ruim que as pessoas falam mal dela. Não. É a apatia. É como aconteceu com Star Wars, está acontecendo com a Marvel. Quando as pessoas não se importam mais para assistir e nem para reclamar. Porque quando você reclama, quando você fala mal, quer dizer que você ainda se importa e quer que fique bom. Ou você está falando mal por falar mal, mas a maioria das pessoas que falam mal, falam uma vez e depois param porque ninguém mais ouve. Mas quando você reclama é porque você ainda quer que a coisa boa saia. Mas quando você já não reclama mais, filho, e nem fala bem, nem nada, acabou, apatia total, aí você desistiu. Aí ela morre, acabou, né? E, cara, eu já falei num vídeo disso. Há 7 meses atrás, George R. R. Martin nunca vai terminar seus livros, eu explico. E eu falo, não só o que eu falei, mas um escritor também que no Twitter postou, um escritor de ficção científica americano, agora eu não lembro o nome dele, o vídeo faz muito tempo, e ele postou exatamente, falou, por que está acontecendo isso? Por que ele não consegue terminar, né? E aí tem um vídeo do Nerd Roddick falando isso, né? O Nerd Roddick durante o Friday Night Tights, que é o evento dele que faz toda sexta-feira, com vários convidados, né? Tipo o show dele, né? O podcast dele no YouTube. E ele fala exatamente disso. E olha o que ele fala. A legenda tá aqui, vambora. Of course, it's been a conversation with George R. R. Martin without asking. Ah, tá. Isso foi dezembro de 2024 marcado. How he's balancing these projects with the long-awaited 6th and final book. It's not the final book, so I think they meant to say 6th and then following that, the final book. The Winds of Winter in A Song of Ice and Fire series. Unfortunately, I am 13 years late, he says. Every time I say that, I'm like, how could I be 13 years late? I can tell you. It says, I don't know. It happens a day at a time. Yeah, your unwillingness to finish this book because you're not interested in it anymore happens a day at a time. And as I've said, like, he's not going to finish the damn series. They probably should have split Winds of Winter into 2, and it would have been a 5 or 6 year wait in between parts 1 and 2, because that's essentially what they did with Feast for Crows and A Dance with Dragons. But you would have gotten something out. Like, he was releasing chapters, and this thing is so big, I think he still would. He stopped doing that because he went back to the drawing board, because he doesn't want to finish. What are the factors involved? The ending of Game of Thrones. You know, he's kind of fat and happy now. He's not he got... Isso é verdade. O final da série, que muita gente fala que saiu mais ou menos a ideia que ele queria, mas obviamente o pessoal do cinema fez, o pessoal, né, da série mudou, né, sem contexto, sem nada. E aí ninguém gostou. Aí ele falou, putz, porque provavelmente ele não ia terminar. Se a série fizesse sucesso, ele falou, não, o final da série é o final do livro, eu não consigo mais terminar e acabou. Mas como ninguém gostou, ele falou, putz, agora eu tenho que ir. E agora, como ele falou, ele ficou rico depois, bem mais velho. Ele ficou rico pra caramba, né, com Game of Thrones e outras coisas lá. Então ele realmente não tá interessado em terminar o livro, entendeu? Like, he hit it really big much later in life. He's more of a TV guy anyway. You know, it's not like he did tons of fantasy series. Most of his series were short stories or shorter books. Então, ele fez vários livros de fantasia e de ficção científica, só que eram menores. Esse foi o grande livro dele, tipo, o Senhor dos Anéis dele, né?
Like this is his one take on Science fiction and stuff. and mostly science fiction and Twilight Zone-esque writing, which is what he's really good at. And he bit off more than he could chew. And when you try to subvert, and I'm air quoting here, the tropes of Tolkien, you kind of set yourself up to fail because of Então isso é verdade. Ele admitiu várias vezes que queria subverter os tropos de Tolkien. É aquela famosa história que o Hollywood tenta fazer o tempo todo. Eu quero subverter as expectativas, subverter as estruturas de livro, de plot, etc. Tipo, a jornada do herói, etc, etc. Aí sai, tipo, Star Wars Disney, ou sai isso daí. Entendeu? Ele quis fazer isso. E no meu vídeo, que eu fiz há 7 meses atrás, eu falei exatamente isso. Eu falei que ele não consegue terminar porque ele quis subverter tanto o tropo do herói que não consegue. Ele não consegue pensar num herói, porque, pensa bem, a situação lá tá, as disputas políticas, mas tem um evento absurdo lá que é chegando lá o inverno e os monstros, etc. Então, aí nessa hora que uma pessoa um herói vai surgir, unir todo mundo para enfrentar esse inimigo comum, para depois eles voltarem com a coisa. Aí, obviamente, o herói se retira e salvou o mundo, e aí eles ficam com sua picuinha política, etc. Mas a questão é que ele não consegue, porque toda vez que ele faz o personagem heróico, ele mata ele. Tipo, ele inventa uma morte pro cara. Quando um personagem realmente está sendo heróico e tal, ele mata o cara. Entendeu? Então, não adianta. Por quê? Porque ele não acredita em heróis. Porque o George R. R. Martin, apesar dele escrever... Eu não estou dizendo que ele não escreve mal. Ele escreve muito bem. A questão é que ele quis subverter, como eu falei, quis subverter Tolkien. Cara, você não vai conseguir isso. Ninguém consegue. Nem Alan Moore consegue. Apesar dos fãs do Alan Moore tentar proteger aquele pedófilo, né? Mas não, ele não consegue. Cara, não vai dar certo o que ele está tentando fazer. Ele não consegue ver os heróis como heróis. Ele só vê as pessoas como signos. É aquela crise pós-modernista, realista ou hipócrita, né? O cínica de tipo, não existe heróis, todo mundo é ruim, bababá, bababá. Ele não consegue. Vamos lá, vamos ver o que eles falam. Many people have brought up, eventually, you have to have a hero. You have to have a hero's journey, and the hero has to be victorious. It can't be some post-modern, nihilistic... Acabei de falar isso. Só que eu não usei a palavra nihilista, porque eu acho que eu esqueci da parte de nihilista. Realmente, nihilista faz sentido. And we all walked away sad and everybody died and blah, blah, blah. Like, you can't have that ending. You can have a bittersweet ending. You can have an ending that's sad, but it has to be satisfying. It has to be a satisfying ending, and you need to do the hero's journey at that point. There are heroic sad endings. For example, Spartacus. Quem tá falando aqui é o Dan Vasc, tá? Dan Vasc é um brasileiro, músico que fez a música... O pessoal da Liga Nerdola, né, do Friday Night Lights, do Nerd Rock e de outros caras aí, do pessoal do Geeks and Gamers, várias vezes a música de intro pro pessoal apareceu várias vezes e tal. Eles estavam discutindo, ele e o Nerd Rock estavam disputando quem chegaria a 1 milhão de inscritos primeiro. O Nerd Rock ganhou porque o Dan Vasc é meio preguiçoso, ele ficou tipo 2 meses sem fazer vídeo, sem postar música e perdeu pro Nerdrock. Então, tipo, ele sempre tá de convidado no Geeks and Gamers e no Friday Night Lights. Ele é brasileiro. William Wallace's story, Braveheart. Então, finais tristes, mortos, mas completou a história, completou a jornada do herói. It's not nihilistic, but he follows a hero's journey. And there are heroes in A Song of Ice and Fire. There are. Mm-hmm. There definitely are. But he's got them going on all these fucking side quests forever to where I don't know, like, how the hell you bring them all together. I think the way that he could have done it is essentially, like, when the White Walkers are there as a threat, everyone knows they're happening. It's like, well, one person has to be horrific to unite the entire land against something that's worse. And so he's there literally treating everyone like absolute crap, but it's only because if the White Walkers come, they're all dead. And so it's better to be oppressed and treated like crap than it is to die. And that way you could still tell a dark story, but you know that this guy had no other choice. And so he would like to do good, and he's doing the best he can in a horrible situation. That's about as evil as you can get and still have a good guy win. Well, yeah, I don't know. Like, you're setting up Jon Snow
and Daenerys, right? Like you're setting them up to be the saviors of Westeros that are eventually going to... Isso é verdade. Daenerys e Jon Snow seriam os heróis, né? Então, aqui eles vão discutindo mais sobre a história, mas é isso, cara. Ele não vai terminar. Não vai terminar porque ele tá cansado, ele tá com preguiça, ele ganha mais dinheiro, ele já tá rico e ele ganha mais popularidade fazendo aparições ou fazendo aparições em jogos, ou falando que vai ajudar a fazer um jogo, que ele aparece como produtor executivo, escreve uma página e acabou, entendeu? Manda o chat GPT fazer, alguma coisa assim. Então, tipo, ele não tá interessado, ele não quer, e eu acho, e eu já falei isso antes, mesmo antes do Nerdroid falou aí, ele não sabe como terminar. Como eu falei, não só a Casa do Herói não foi eu que... negócio que ele não consegue fazer heróis, não foi eu que falei, mas eu concordo, foi um outro escritor que falou, né, como eu fiz no meu vídeo passado. Mas eu acho também que ele colocou tantas sidequests, ele fez que nem uma novela das 8, só que, sabe, ele não consegue terminar. Lembra aquelas novelas que assiste, que é 299 capítulos de confusão, depois no último episódio resolve tudo correndo? Entendeu? Então, no livro não dá pra fazer isso, porque o pessoal vai perceber, né? O pessoal vai ver a merda. Então eu acho que ele simplesmente não consegue terminar. Ele não sabe como. Ele foi tão convoluto que ele não consegue terminar. Simples assim. E também a negação de tentar fazer uma jornada do herói, um final de fantasia, como Tolkien fez. Entendeu? Porque ele sempre pregou ser anti-Tolkien, então ele não quer voltar do jeito que Tolkien escreveu. Então ele não vai admitir isso e obviamente, não tem outra solução. Ele vai ficar enrolando, tá bom? É o que eu acho. Ele não vai terminar, ele não quer terminar, e ele não sabe como terminar, ok? Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.